galerinha! Hoje nós vamos falar sobre transitividade verbal. O que é transitividade? O próprio nome já fala, né? É um trânsito, né? Vem da palavra trânsito mesmo, né? As ações do verbo. Então, transitividade verbal é quando o verbo ele pede um complemento. Então, vem da necessidade de um complemento do verbo. Isso é transitividade verbal, tá? E quando se tem transitividade verbal, nós temos a predicação do verbo. Então, vamos falar sobre a predicação do verbo? O verbo, quanto à predicação, pode ser classificado em verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo, seja ele direto, indireto ou direto e indireto, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre verbo de ligação. Vocês já aprenderam verbo de ligação, tá? Então, não vou falar muito aqui, não vou ficar muito falando sobre o verbo de ligação, porque vocês já aprenderam, tá? Então, espero que vocês lembrem. Lembre do verbo de ligação, que é aquele que serve para estabelecer certo tipo de relação entre o atributo do sujeito e o sujeito. O que será esse atributo do sujeito? Lembra dos predicativos do sujeito? Então, está aí, tá? Então, sempre com significado de estado, então ele sempre tem com significado de estado ou mudança de estado, tá? Esses verbos são chamados também de verbos não significativos ou não nocionais, tá bom? Então, eles são chamados de não significativos e não nocionais. O bebê é calmo. Olha esse exemplo, lembram? Ó, o bebê é calmo. Quem que é calmo aí? O bebê. Olha a resposta. Então, a resposta nós temos aí o sujeito, o bebê, o sujeito. Aí nós temos que é um verbo, né? E calmo. Então, esse verbo, ele está apenas ali fazendo uma ponte entre o sujeito e o seu predicativo, ou seja, o atributo do sujeito, né? Então, repare que esse calmo, ele está falando de quem? Ele fala do bebê, ele não fala do verbo, então ele fala do bebê, tá? Então, ele fala do bebê. Então, nós temos ali o bebê calmo, é um bebê calmo. Então, repare que esse verbo, ele vem só fazendo uma ligação. É uma ponte que liga o calmo no bebê. Então, ele é apenas uma ponte. Esse é o verbo de ligação, é o verbo de estado, um verbo ou mudança de estado. Então, então, nós temos um verbo de ligação e um atributo do sujeito. O que é esse atributo do sujeito, lembram? É um predicativo do sujeito, tá bom? Então, o predicativo do sujeito é uma qualidade, é uma característica do sujeito, tá? Então, toda vez que nós temos um predicativo do sujeito, necessariamente nós temos um verbo de ligação, ok? Lembraram disso? Agora nós vamos falar entrar nos verbos transitivos, tá? Vamos lá? Verbo intransitivo, eu tenho um verbo intransitivo aí, é o verbo considerado de sentido completo, que não exige complemento, que lhe integre o sentido. Então, nós temos um verbo que não precisa de complemento, ok? Vamos ver? Olha lá, a criança dorme. Primeiro eu quero saber quem é o sujeito daí. Quem é o sujeito? Quem que dorme? A criança, então o sujeito é a criança. Aí eu falo assim, a criança dorme. Esse dorme, vocês entenderam que a criança está dormindo? Vocês entendem? Precisa de mais alguma coisa? Mais algum complemento para informar que essa criança está dormindo? Não precisa, né? Então, isso é um verbo intransitivo. É quando aquele verbo não precisa de complemento. Então, dorme, aí ele não está precisando de complemento. Se falar assim, ele dormiu, a criança dorme, eu dormi, vocês já vão entender de imediato. Não precisa de mais nada para que vocês possam ficar em dúvida. Nossa, por que dormiu? Não precisa de mais nada. Esse é o verbo intransitivo. Então, ele não precisa de complemento para que a gente para a gente entender a situação em si, né? Aquela ação, né? No caso, a ação de dormir. Nós já sabemos. Se eu falo assim, a criança nasceu. Pronto, nasceu. A flor nasceu. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa. Então, não precisa de complemento. Esse é o verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, ok? Vamos lá. Os verbos significativos ou nocionais, aqueles que exprimem processos, ação, fenômenos naturais, desejos ou acontecimento. Então, os verbos significativos ou nocionais são aqueles que exprimem processo, ação, fenômenos naturais, desejo ou acontecimento.
Esses são os verbos transitivos, que nós chamamos de verbos transitivos, tá bom? Os verbos transitivos é um verbo considerado de sentido incompleto, tá? Que exige complemento que lhe integre o sentido, ou seja, ele vai precisar de um complemento, senão a gente não vai entender muito, né? Ele precisa de um complemento para que haja um entendimento da ação do verbo, tá? Então, esse pode vir revelado ou não na oração. Então, vamos lá, os tipos de verbos transitivos que nós temos aí. O transitivo direto, que é aquele que vem acompanhado de um objeto sem preposição, hein? Prestem bastante atenção nisso, sem preposição obrigatória. Então, não tem preposição, ok? Tem um carro barulhento passando na minha rua. Vamos lá. Então, aqui nós temos um exemplo de um verbo transitivo direto. Então, ele é direto. Ele não tem preposição, ele não tem nada no caminho dele lá para fazer ação. Então, ele vai direto já para o complemento. Ele pede um complemento sem preposição. Então, olha, presta atenção aí, ó. Os pássaros fazem seus próprios ninhos. Então, eu poderia falar assim, os pássaros... Ó, primeiro, os pássaros fazem seus próprios ninhos. Quem que faz ali os próprios ninhos? Os pássaros. Então, os pássaros é o sujeito, ok? Fazem, nós temos um verbo, então o que vocês já colocam lá? Já achou o verbo ali da oração. Achando o verbo da oração, vamos saber que tipo de verbo é esse. Que tipo de verbo é esse? Será que é um verbo de ligação? Não é um verbo de ligação, é ou não é? Não é. Esse é um verbo que tem ação, ó lá, fazem, ação de fazer. Então existe uma ação nesse verbo. Se existe uma ação, não é um verbo de ligação. Lembra dos verbos de ligação que eles não têm ação? Os verbos transitivos, eles têm ação. Então, eu tenho a ação de fazer aí. Então, eu sei que é um verbo transitivo. Então, agora nós temos que descobrir se ele é um verbo transitivo direto ou indireto. Então, fazem. Quem faz algo ou alguma coisa, não é? Então, ele pede um complemento. Ó, ele faz algo ou alguma coisa. Olha a perguntinha, tá? Então, quem faz algo ou alguma coisa. Então, o que ele faz? Seus próprios ninhos. Então, existiu aí alguma preposição? Tem aí alguma preposição? Não tem. Então, se não tem preposição, o verbo está pedindo um complemento, nós temos um verbo transitivo direto. Entenderam? Então, vamos ver o que está escrito aí. Ó. O exemplo traz um verbo transitivo direto, pois o verbo fazer exige um complemento. Foi o que eu falei. Ele precisa de um complemento. É um verbo de ação que precisa de um complemento. Ó. Quem faz algo ou alguma coisa, não é? Então, eles fazem o quê? Os próprios ninhos, certo? Fazendo ali seus próprios ninhos. Tem alguma preposição? Não tem. Então, eu sei que é um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, esse complemento do verbo aí, esses seus próprios ninhos, nós chamamos de objeto direto. Então, complemento de verbo, nós chamamos de objeto. Então, todo complemento de verbo é um objeto. Aí, agora nós precisamos saber se é um objeto direto ou indireto. Se não tem preposição, é um objeto direto, ok? Então, complemento de verbo nós chamamos de objeto direto. Então, nós temos aí o verbo transitivo, ele pede um complemento. Quem faz algo ou alguma coisa. Então, o complemento dele é o objeto direto. Então, seus próprios ninhos. Esse é o complemento do verbo, entenderam? Se é complemento de verbo, é objeto. Todo complemento de verbo é objeto, tá? Nós temos aí um objeto direto porque é um verbo transitivo direto. Ele não tem preposição, ok? Vamos passar? Então, nós temos aí agora o transitivo indireto. Por que transitivo indireto? Né? Esse vem acompanhado de um objeto com preposição obrigatória. Se o transitivo direto ele não pedir a preposição, esse pede ainda a preposição. Além do complemento que ele pede uma preposição. Tá? Então vamos lá. Os filhos devem obedecer aos pais. Então, primeiro eu quero saber o sujeito, para separar o sujeito do predicado, certo? Então, nós estamos trabalhando predicado aí, né? O verbo do predicado. Eu quero saber o transitivo, qual é o verbo daí. Então, os filhos devem obedecer aos pais. Quem que deve obedecer aos pais? Os filhos. Então, o sujeito, os filhos. Aí nós vamos para o verbo, devem obedecer aos pais. Nós temos até uma locução aí, né? Devem obedecer os pais. Obedecer, é o verbo obedecer. Será que quem obedece
obedece obedece a alguém ou algo, não é? Algo ou alguém. Quem obedece, obedece algo ou alguém, ok? Então, ele aqui, obedecer aqui, obedece aos pais. Então, esse verbo, ele é um verbo de ação, que é a ação de obedecer. Então, não é um verbo de ligação. Então, eu já descarto ele porque ele tem ação, certo? Ó, a ação de obedecer. Então, ele já descarto que não é um verbo de ligação. Agora, como que eu vou saber se é um transitivo direto ou indireto? É um verbo de ação, então é um verbo significativo, é um verbo nocional. Então, eu preciso saber se é um verbo de ação, eu preciso saber se é um transitivo ou um intransitivo. Ele pediu complemento, qual é o complemento dele? Aos pais, ó, quem obedece, obedece a alguém ou algo, tá? Então, a alguém, repare esse a alguém, eu já tenho aí uma preposição. Na hora que faz a pergunta ao verbo, ele já, né, olha, quem obedece, obedece algo, né, obedece a alguém, ó, a alguém. Então, eu tenho uma preposição já na pergunta, né? Então, ali, aos pais. Esse aos pais é um complemento, né? Complemento de verbo é o quê? Objeto. Então, eu tenho um objeto. Esse meu objeto tem uma preposição antes. Se eu tenho uma preposição antes, eu tenho um objeto indireto. Então, toda vez que nós temos um transitivo, nós temos um complemento, tá? Todo verbo ele precisa de complemento, o verbo transitivo, seja ele direto ou indireto. Então, o complemento de verbo é o quê? Objeto. Então, aí para nós sabermos se ele é um objeto direto ou indireto, nós temos que ver se ele tem preposição antes. Se ele não tem preposição antes, é um objeto direto. Se ele é um objeto direto, o verbo que vem antes é um transitivo direto. Aqui ele tem preposição, então nós temos um objeto indireto. Por consequência, nós temos um verbo transitivo indireto. Ok, gente? Qualquer coisa vocês me perguntam na aula, tá bom?